O Rio de Janeiro será a cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A 36ª edição irá acontecer na Cidade Maravilhosa. A decisão foi anunciada em 2 de outubro de 2009, em Copenhague, na Dinamarca. Os Jogos Olímpicos serão abertos no dia 5 de agosto de 2016 e encerrados no dia 21. Já as Paralimpíadas serão abertas em 7 de setembro e finalizadas no dia 18. O custo das obras para as Olimpíadas vai chegar a mais de 36 bilhões de reais, segundo a primeira estimativa de custo global do evento. Este valor é o somatório dos orçamentos do comitê organizador, da construção de arenas e do chamado legado dos Jogos, obras de infraestrutura com a ampliação das linhas de metrô e os corredores expressos de ônibus. Mas será que toda essa mobilização irá ter resultados positivos ou negativos para o Brasil? Meu nome é Clodoaldo Escoto, minha profissão é profissional de educação física, bacharelado. Você mesmo tinha me perguntado anteriormente, então eu sou ex-atleta, sou ex-nadador e tenho assim uma noção sobre várias modalidades esportivas. Você já fez natação? Quantos anos você fez de natação? Eu fui atleta assim por um período contínuo, que foram 5 anos contínuos, sem interrupção, que foi a minha melhor fase como atleta, Então foi contínuo, treinando de segunda a sábado, aí competições, finais de semana. Então esse foi o período assim que eu levei mais a sério, mas assim a minha experiência com natação e passando a competir desde os 9 anos de idade, e isso se estendeu com algumas interrupções, até os 27 anos mais ou menos. Então foram aí quase 20 anos, como atleta, competindo. Você acha que o Brasil está preparado para as Olimpíadas que vão vir em 2016? Eu acho assim que em relação às modalidades esportivas, eu creio que tem vários atletas muito bem preparados, Agora sim, em termos de organização da Confederação Olímpica Brasileira, a parte, vamos dizer assim, burocrática, eu acho que eles ainda não estão completamente preparados, porque assim a gente vê que tem obras ainda em andamento, que já deviam estar já finalizadas, eu acho que assim, tem muita coisa que ainda poderia estar bem melhor, Mas eu acho que assim, os atletas em si, com certeza, já devem estar bem preparados mesmo, porque eles têm, um cronograma para seguir, para chegar na competição em ótimo nível e conseguir dar o melhor resultado. Na sua opinião, a Copa do Mundo deu certo no Brasil? Olha, eu acho que se você considerar parte de transporte, os estádios, a organização do evento num todo, eu creio que sim, Mas assim, eu acho que teve muita coisa que poderia ter sido melhor. Como que? Em relação a... Eu fiquei sabendo assim de algumas coisas assim isoladas, que teve uma invasão, se não me engano foi no Maracanã, que invadiram a área dos jornalistas. Então, quer dizer, teve algumas falhas de organização e infraestrutura que eu achei que não poderiam ter ocorrido. Os arrastões vai prejudicar as Olimpíadas em 2016? A violência generalizada no Rio? Olha, eu acho que em relação à violência, no Rio eu acho que está bastante séria, Mas assim, eu acho que eles vão fazer uma estrutura grande em relação a isso aí para poder proporcionar uma segurança para todos. Muitas pessoas que querem assistir ao evento ficarem assim inibidas de vir por conta da violência. Isso, nesse sentido, eu acho que deve atrapalhar. Você acha que isso atrapalha o cenário internacional? A imagem do Brasil fora? Ah, com certeza. Com certeza, porque você vê, houve muitos casos,
de violência, muito turista que de repente, né, é furtado, roubado mesmo, né, assalto à mão armada. Então eu acho que nesse sentido atrapalha bastante a imagem lá fora. Você acha que o Brasil dá suporte para os seus atletas? Muito pouco. Tá? O suporte pro atleta brasileiro é muito deficitário, tá? Desde a minha época já era muito deficitário, tá? Assim, melhorou muito hoje em dia, mas assim, é muito pouca infraestrutura para os atletas, dependendo da modalidade, a infraestrutura é horrível, tá? E fora isso, o investimento também é muito pouco. Então assim, você vai ver que um atleta profissional ganha, dependendo do atleta, é uma ninharia, né? Então, falta muito nesse sentido. Qual esporte o Brasil vai se sair melhor nessas Olimpíadas? E a gente vai ter uma boa quantidade de medalha de ouro, igual ao PAN? Olha, eu acho que o esporte que deve se sobressair bem, como já vem sobressaindo, é a natação, tá? Porque a natação, como são muitas provas, então é sempre um esporte onde você consegue bastante medalhas, né? E o Brasil tem ótimos atletas, né, na natação. Então eu acho que talvez o que renda mais medalhas seja a natação, tá? Agora, em termos de medalhas, se vai se repetir como o PAN, eu creio que há grandes possibilidades, porque como o evento é aqui no Brasil, e aí a maioria dos atletas tem a torcida e de repente tem uma motivação a mais, então eu acho que eles talvez vão se sair tão bem como no PAN. Agora só na hora mesmo pra gente ver, né? Porque o esporte sempre é imprevisível, você dá uma bobeira ali na hora, uma coisinha que você dá uma bobeira, você acaba perdendo, então o fator sorte conta muito também. Mas eu acho bem provável que vá se repetir sim. Meu nome é Thiago Ferrante, sou fisioterapeuta e terapeuta holístico. Thiago, o Brasil está preparado para as Olimpíadas de 2016? Não. Por quê? Acho que o Brasil não está preparado porque nós temos graves problemas de infraestrutura no nosso país, problema político, problema socioeconômico, problemas que eu acho que vão se refletir nas Olimpíadas porque a população em si está muito sem dinheiro, está tudo difícil, vai ser difícil a compra de ingressos, difícil a locomoção, além do que tem o aspecto de ser sediada no Rio de Janeiro, eu acho que lá está com um grande pico de violência, enfim, eu acho que o Brasil não está preparado não. Na sua opinião, a Copa do Mundo deu certo no Brasil? Olha, futebolisticamente falando, eu creio que deu certo. Porém, fora das quatro linhas deu tudo errado. A gente viu protestos pelo Brasil inteiro, a presidente foi vaiada, foi ofendida em todo lugar que ela foi. Os estádios às vezes nem sempre cheios devido ao alto valor. E eu creio que, como disse anteriormente, dentro das quatro linhas foi um sucesso, fora foi um fracasso. Mas naquela época os escândalos não eram tão absurdos, né? Você acha que isso foi o relevante para a Copa dar certo ou não? Não, acho que não, mas eu acho que agora as Olimpíadas vai ser pior ainda, né? Como você bem disse, naquela época não estava tão grave os escândalos e hoje está num processo até de um possível impeachment no nosso país. Então a gente está vivendo uma fase muito difícil, então eu acho que a Copa do Mundo não foi uma boa para nós, não. Profissionalmente, o Brasil dá o suporte necessário que os atletas precisam? Não, eu acho que o único esporte que o Brasil investe verdadeiramente é o futebol e mesmo assim é uma grande máfia de empresários, máfia da CBF, máfia por tudo que acontece nos bastidores do futebol. A gente vê aí várias vezes, se não me falha a memória, acho que 1 ou 2% dos jogadores, totalizando 100% da classe trabalhadora do jogador de futebol, 1 ou 2% recebe um salário digno. O resto recebe às vezes até troca, só comida, alojamento. E outros esportes então nem se fala, esportes amadores não tem investimento nenhum, não tem patrocínio. Eu mesmo tenho colegas minhas que jogam polo aquático. O polo aquático hoje no Brasil é muito forte, só que a gente vê a dificuldade das meninas para jogar. Elas treinam em clubes particulares, tem que pagar a mensalidade do bolso delas, elas têm que treinar às vezes com personal, enfim, o Brasil não oferece nenhum suporte para o atleta. Na sua opinião, qual esporte o Brasil vai se sair melhor nessas Olimpíadas? Iremos ter uma boa quantidade de medalhas de ouro? Olha, eu acho que o Brasil tem boas chances na natação, né, no nado livre da natação. Tem atletas bons, masculinos.
O basquete está bem, o voleibol brasileiro sempre é muito forte, o futebol é uma esperança, nunca ganhamos o ouro, mas é uma esperança nossa. Só que eu acho que vai se manter o que sempre se manteve na tradição brasileira, de não muitas medalhas, não vai disputar os primeiros lugares, devido a essa falta de infraestrutura que nós temos no nosso país. Bom, na minha opinião, com relação ao quadro de medalhas, o Brasil vem num crescente, os atletas estão se empenhando, está tendo mais apoio. Creio que o Brasil é uma das grandes forças, mas, é claro, atrás de Estados Unidos, Canadá e Rússia e China. Mas depois desses 4, acho que o Brasil tem grandes chances de mostrar o seu valor e vem provando isso ao longo das Olimpíadas. E com relação à recepção aos estrangeiros, o Brasil, o povo brasileiro, com certeza sempre recepciona muito bem, é um povo bem receptivo. O que a gente pode não ir muito bem é com a infraestrutura. Com relação ao resto, o Brasil está totalmente preparado. Bom, minha opinião com relação ao Brasil estar pronto a receber uma Olimpíadas, creio que para algumas modalidades como futebol, vôlei de praia, sim, o Brasil está pronto, mas para outras modalidades a gente sabe muito bem que, como o tênis, o Brasil não tem um grande estádio, quadras. Com relação à natação, a gente sabe que o nosso mar está poluído, já existe um trabalho contra essa poluição, de despoluição, mas não é efetivo o trabalho. Em alguns setores nós somos muito precários ainda.